Fala guerreiro, fala guerreira. Nessa aula nós vamos aprender a respeito da função PROC-V, tudo bem? Vamos utilizar a função PROC-V, que é uma função que nos ajuda a procurar valores que se referem a algum elemento, algum argumento na minha planilha. Eles vão buscar essas informações em determinada base de dados, tudo bem? Então vamos lá. Como é que funciona a função PROC-V, né? Quando você vier aqui no Excel e fizer assim, igual a PROC-V e der o Tab, olha só o que vai aparecer. Essa colinha aqui para gente, dos elementos, dos argumentos que compõem a função PROC-V. Tudo bem? E nesses elementos que nós temos lá, ó, valor procurado, matriz tabela e número índice de coluna e procurar no intervalo. Ele te fala sobre o intervalo, é um dos argumentos, que aí eu vou te dizer, já dá um spoiler. O intervalo, ele quer saber se é um intervalo onde você admite alternativas no seguinte sentido. Se eu estiver procurando o nome Fluminense e ele trouxer Flu, serve para mim? Ou não, só serve a palavra Fluminense. Se eu utilizar ali o número 1, né, ou o elemento ali escrever verdadeiro, significa que eu vou utilizar um recurso padrão do PROC-V, que é assumir alternativas próximas ao valor, ao nome ou argumento que eu preciso. Quando eu utilizo o nome falso, ou o número 0, significa não. Se eu estou procurando o nome do Fluminense, eu preciso encontrar elementos que se comparem, que sejam iguais ao nome do Fluminense. Se estou procurando a nota fiscal 1, 2, 3, ele vai ter que procurar exatamente aquele argumento que eu estabeleci ali como padrão, beleza? A gente vai ver isso daqui a pouco. Falaremos também sobre a função se erro, porque ela nos ajuda a dar um retorno alternativo quando a função PROC-V encontrar alguns erros ali. Tudo bem? Vamos lá para o vídeo, que eu acho que vai ser bem esclarecedor, tá? Primeiro aqui, ó, eu tenho uma base com nomes fictícios de jogadores, cidade, de onde eles são, o nome do time e a idade destes jogadores. Tudo bem? E aí aqui do lado direito, eu tenho o nome desse jogador e eu quero saber o nome do time dele. Como é que eu faria isso? Um recurso que me ajuda muito aqui é justamente a função PROC-V. E aí, como é que eu vou fazer essa função? Exatamente seguindo os passos apresentados aqui. Ó. Primeira coisa, Fred Silva, o que eu vou fazer? Igual a PROC-V, você pode abrir parênteses ou simplesmente dar um tab quando ele aparecer a função aqui para você, ó, quando você tecla Tab, ó, olha o que acontece. Ele já inclui o parênteses para você e até coloca em letra maiúscula. Tudo bem? E aí, eu vou mandar procurar o quê? Eu quero procurar um valor. E qual é o meu valor procurado? É o nome do Fred. Cliquei nele aqui. Beleza? E aí, vou buscar o nome do Fred aonde? Numa matriz tabela. Então, dou ponto e vírgula e seleciono uma matriz tabela. Venho aqui, ó, seleciono a minha matriz tabela. O nome do Fred não está nessa tabela? Perfeito. Então seleciono. Ponto e vírgula. E observa que ele me pede agora um número índice de coluna. Qual é o meu número índice de coluna? O número índice de coluna significa quantas colunas eu preciso me movimentar até que eu encontre a coluna onde eu tenho ali a informação que é necessária para mim. Nesse caso, eu preciso do time. Então, se o nome do Fred está aqui, ó, 1, 2, 3. O número índice de coluna é o número 3. Por quê? A partir daqui do nome Fred, eu ando 3 colunas para encontrar o time do Fred. Então, número 3 aqui. Ponto e vírgula. E aí vem a questão que nós falamos ali brevemente no início do vídeo. Eu tenho uma correspondência aproximada, por isso eu posso escrever verdadeiro ou colocar o número 1, e eu tenho a opção de uma correspondência exata. Eu tenho a opção de escrever falso ou botar o número 0. O que significa usar a correspondência exata? Significa
que quando eu for localizar os valores lá na matriz tabela, só vai ser interessante para mim ter a correspondência exata, o nome do Fred Silva. Eu preciso trazer o nome do Fred Silva. Senão, para mim, não vai servir ali a informação. Nesse caso, vamos trabalhar com a correspondência exata, é o que eu costumo trabalhar na maioria das vezes. Eu coloco ali o zero no final. Quando eu fecho parênteses, olha o que vai acontecer. Dei Enter e pronto. Ele trouxe qual o time do Fred, ó. Ele veio aqui, ó. 1, 2, 3. Se fosse a Cláudia Santana, ó. 1, 2, 3, seria Botafogo. Mas é o Fred Silva e ele trouxe aqui. Novamente, faremos aqui o PROC-V, ó. Abaixo, igual a PROC-V, tabzinho. Selecionei, ó. Matriz tabela. Opa, cuidado, hein? A gente fica sempre tendencioso a selecionar os valores, mas não é isso, lembra? Igual PROC-V, para você não errar sempre na colinha. Valor procurado, que é o nome do Romário. Ponto e vírgula. Venho aqui e seleciono matriz tabela, tudo bem? Matriz tabela. E aí, ó, ponto e vírgula. Quantas colunas eu vou andar agora, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4 colunas. 4 colunas, ponto e vírgula, 0, porque eu só vou admitir a correspondência exata. Fechei parênteses e dei Enter. Pronto. Está ali a idade do Romário Lima, que é 27 anos. Novamente faremos aqui abaixo, ó, igual a IV. Selecionei o quê? Valor procurado. Ponto e vírgula, matriz tabela. Ponto e vírgula. Qual a cidade da Carol Pontes? 1, 2, opa, tá aqui, ó, cidade. 2, ponto e vírgula, 0, fechei parênteses e dei Enter. Pronto, Carol Pontes de Vitória. E qual é o time da Carol Pontes? Novamente, PROC-V, tabzinho, valor procurado, é o nome da Carol Pontes. Ponto e vírgula, seleciono aqui a minha matriz, tabela, tudo bem? Ponto e vírgula, qual é o time dela? 2, 3. 3, ponto e vírgula, 0. Fechei parênteses. E vou dar Enter aqui. E aí ele vai achar o time do Grêmio para Carol Pontes. Observe uma coisa. Não sei se você reparou, mas o PROC-V, ele sempre vai trazer, ele sempre vai retornar as informações do lado esquerdo para o lado direito. Observaram isso? Eu venho aqui e seleciono a minha matriz tabela. E ele sempre vai andar aqui, ó, da esquerda para direita. Esquerda para direita. Tudo bem? Lembre sempre disso. E para que funcione, a informação do valor procurado precisa sempre estar aqui, ó, da esquerda para a direita. Se eu soubesse o time e precisasse procurar o nome do atleta, não funcionaria, porque seria, ó, da direita para a esquerda. E não, nosso PROC-V só funciona da esquerda para a direita. Tudo bem? Há algumas situações onde vocês vão encontrar isso aqui, ó, igual ao PROC-V. E suponhamos que eu queira procurar o nome do Rubens Andrade, é o nome do jogador. Ó, selecionei o nome dele, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela. E vamos supor que eu queira achar o time dele também, tá? Então, ó, 1, 2, 3, né? Vírgula 3, ponto e vírgula 0. Fechei parênteses e dei Enter. Observa lá. Ele dá um hashtag ali, N/D. O que significa? Muitas pessoas falam, isso aqui é um erro. Pode ser, podemos considerar como um erro. Mas por que ele me retorna hashtag ali, ND? Ele está me trazendo, na verdade, uma informação. E que informação é essa? Ele diz que o nome do Rubens Andrade não está disponível nessa matriz tabela aqui que nós estamos trabalhando. Então, ele quer dizer ali, quando ele apresenta e retorna a ND, é que a informação não está disponível. Né? E aí, existe uma forma de tratar esse ND. Por quê? Você imagina, você tem uma planilha gigante lá, e aí tem um monte de ND.
que uma nota fiscal, ou o nome de um aluno em uma escola, ou o nome de vendedores em uma empresa, ou o nome de lojas em uma rede de lojas, não está disponível ali. E aí, imagina um monte de ND. Existe como você fazer uma leitura daquela função e sempre que for retornar com esse erro, digamos assim, do ND, ele tratar esse erro, ou ele escrever claramente não está disponível, ou ele retornar simplesmente com zero ou com vazio. Como é que eu faço isso? Para isso existe essa funçãozinha aqui em cima que eu falei para vocês, da CIE. Por quê? Se você não tiver certeza se esse valor aqui que a gente está falando aqui, ó, tá vendo? Esse ND, se esse nome ali que você está procurando, se ele não está disponível em uma lista, você pode usar uma função de tratamento de erros, que é a função se-erro. E como é que funciona isso? Muito simples. Olha só. Tá vendo aqui? Onde eu fiz o PROC-V igual a PROC-V. Antes do PROC-V, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Olha só, que bacana. Eu venho aqui, depois do sinal de igual, eu venho se erro, abro parênteses. Se der erro nisso aqui que eu construí, ó, nessa função, eu posso colocar assim, ó, ponto e vírgula. Aí eu vou abrir aspas e botar assim, ó, não tem. Tudo bem? Fechei parênteses e dei enter. Quando não tiver, ele vai escrever não tem. E quando tiver, vou botar aqui, ó, Carol Pontes. Aí ele retornou o time dela, o Grêmio. Mas, Ctrl Z, ó, voltar o Rubens Andrade. Ele vai falar que não tem. Ah, mas Rodrigo, na minha tabela, não é interessante que tenha um nome ali. Não tem. Para mim, é importante o seguinte, que tem um número. Ó, ao invés de ser não tem, tira esse aspas aqui, o não tem, e bota zero para mim. Pode ser. Dei Enter, ele vai retornar zero quando não tiver. E aí, normalmente, ó, Fred Silva, ele retorna um nome quando ele encontrar a informação. Quando não encontrar, Ctrl Z, Rubens Andrade, botei ali e ele retornou zero. Muito simples, pessoal. Muito simples isso daí. Vocês vão ver novamente aqui, ó. PROC-V é o que a gente tinha feito normal aqui. Mas para tratar esse erro ali, eventual, eu venho aqui e escrevo o quê? Se erro, se der erro nesse PROC-V aqui, ponto e vírgula, zero. Ou poderia ser o seguinte, gente. Abre aspas, espaço, aspas. E ó, vazio. Beleza? Vazio ali. Na dica de nada. Abre aspas e fecha aspas. Tudo bem? E ele retorna vazio. Vamos tentar fazer aqui embaixo, de novo, do zero. Vamos supor que eu queira a idade do Carlos Miguel. Então, igual a se erro, o quê? PROC-V, o nome do Carlos Miguel. Esse é o meu valor procurado. Aonde? Nesta matriz tabela. Tudo bem? Ponto e vírgula. Qual o meu número índice de coluna? Eu quero a idade do Carlos Miguel. Então, 1, 2, 3 e 4. 4. Ponto e vírgula zero. Por quê? Para mim é importante ter uma correspondência exata. Eu estou localizando na minha base de dados e eu tenho lá uma lista de alunos. Eu quero identificar se esse aluno fez o pagamento do boleto de março. Eu vou procurar na lista de março se esse aluno é incluído lá como um aluno pagante. Então, para mim é importante ter o nome exato dele. Então, se der erro nesse PROC-V, ponto e vírgula, me retorna vazio, aspas e fecha aspas, abre aspas e fecha aspas. Fechei parênteses e dei Enter. Pronto. Tratou ali o erro com vazio. Mas poderia ser o Raimundo Soares. E pronto, ele retornaria a idade do Raimundo Soares, ó, que está aqui. Tudo bem até aqui? Essa é a função PROC-V e essa é a função CERRO para tratar eventuais erros.
Quando é que eu uso se erro? Quando eu não tenho certeza que naquele banco de dados eu vou encontrar aquela informação que eu procuro, aí eu uso se erro. Beleza, pessoal? Legal. Vamos para uma função aqui, ó, mais audaciosa. Ó. Tá vendo aqui? Eu tenho lojas de uma empresa, datas de um pedido, o produto, o modelo de camisa, né? Quantidades vendidas. E aí eu quero saber qual o faturamento de cada um destes pedidos, tá? Vamos supor que cada linha é um pedido. E aí eu tenho quantidades de camisas vendidas. E aí eu quero trazer o faturamento. Para que eu tenha o faturamento destes pedidos, eu preciso de uma coisa muito importante, pessoal. E é o quê? Uma coisa que está aqui, ó, na tabelinha de preços. Ó, nome da camisa, valor de cada uma das camisas. Aí eu quis colocar uma coisa aqui, ó. Nós falamos até na última aula a respeito de células mescladas. Olha o que vai acontecer. Se eu mesclo uma célula, por aí esse valor aqui, aqui, ó, isso prejudica demais minha seleção. Isso pode atrapalhar a minha forma. Então, lembra do que a gente falou na última aula. Nesse caso, quando a sua célula que você mesclou, ela serve de referência para alguma função, atenção, pessoal, muito cuidadoso com isso. Retire as mesclas de todas as células que servem como referência para uma função, pois isso pode atrapalhar o resultado da sua função. Quando você precisar centralizar entre duas células, o que você vai fazer? Ó, cliquei com o botão direito do mouse, tá? E aí eu venho aqui, ó, formatar células. E aí, o que você vai fazer? Você vem aqui, ó, alinhamento, centralizar seleção e dá OK, pronto. Vai dar o mesmo visual lá do mesclado, tá bom? Então, o que eu preciso trazer aqui? Preciso trazer os valores desses produtos, né? Para eu poder completar aqui e gerar o faturamento ali para mim. Olha que bacana. Então, beleza. Então, olha, eu faço ó, igual, ó. Aqui ver. O que eu preciso? O valor procurado é o nome da camisa, o modelo do produto. Ponto e vírgula. Aonde? Qual é a minha matriz tabela? Selecionei aqui. Rodrigo, aqui entra aquela questão de referência relativa, referência absoluta. Gente, vocês vão ver isso sempre. Referência relativa e referência absoluta. Isso é a base para você trabalhar com função. E aí, o que eu vou orientar vocês para facilitar aí nesse início de jornada no Excel? Vai selecionar informações de uma matriz, tabela, em uma base de dados, faz o seguinte sempre, ó, dá o F4, trava aquele intervalo que você está buscando, porque isso vai te garantir, você vai arrastar para baixo e para o lado, sempre você vai estar trazendo informações daquela base aqui, ó, igual tá ali para gente, igual tá aí em cima, tabela de preços, tudo bem? Beleza, minha matriz tabela, ponto e vírgula, ó, tá em qual coluna? Qual é o número índice de coluna? 2, beleza, 2. Ponto e vírgula zero. O que eu vou fazer? Fechar parênteses. Tudo bem? Ponto e vírgula. Simples, ó. Olha o que vai acontecer agora. Arrastei para baixo. E ó, ele vai trazendo todos os valores para mim. Dou um duplo clique e ele foi até o final. Tá vendo? Já me trouxe o valor unitário das camisas e ó, já está multiplicando aqui, ó, e gerando o faturamento daquele pedido. Tudo bem? É isso. O PROC-V, ele é uma função que ele tem o objetivo de localizar em algum lugar algo de informação que esteja contido ali no teu argumento, algo que é essencial para complementar a tua informação, a tua base de dados ali. Nesse caso, ele vai procurar um valor em algum lugar. Tudo bem? É isso aí. Pessoal,
vamos recapitular alguns conceitos importantes. Rodrigo, vou deletar aqui. Ctrl Shift, seta para baixo, deletei. Vou ficar só com o primeiro. Rodrigo, e se eu não tivesse travado ali? Se eu não tivesse usado o F4? Vamos ver como é que ficaria? Ó, igual aqui ver. Modelo da camisa, ponto e vírgula, ó, matriz tabela. Não vou usar o F4 agora, tá? Não vou travar. Ponto e vírgula. E aí, a gente já sabe que está na segunda coluna, ponto e vírgula, zero. Fechei parênteses, dei Enter. Pronto. A primeira ele me deu porque está aqui a célula, ó, a área selecionada. Aí, olha o que vai acontecendo. Arrastei para baixo. Trouxe ainda, mas observa, ó, quando eu dou um duplo clique, olha, o que estava selecionado até aqui, agora já desceu um. Vamos seguir para baixo? Novamente, ó. Já desceu mais um, ó. Vamos seguir. Opa! Rodrigo, veio funcionando até aqui, mas aqui parou. Ó, porque olha só, olha o que ele já está selecionando. Porque a função ela foi descendo porque você não usou a referência absoluta. E aí, quando você não usa a referência absoluta, na medida que você desce, ó, a função ela vai descendo junto. Rodrigo, mas o C44 aqui, para mim é importante que desça, tá vendo? Ele estava selecionando aqui, ó, C39, mas aqui é o C44. Porque aqui é importante que a referência relativa seja feita, porque quando eu for arrastando a função, ele vai procurando outro valor, que é o de baixo, que é o de baixo, assim sucessivamente. Mas aqui não. A minha correlação, ela precisa ficar mantida, porque lá é que é a minha fonte de informação. A minha planilha aqui está sendo nutrida com essa fonte de informação. Então, por isso, aqui eu preciso travar. Mas quando eu seleciono aqui esta célula, que é C44, eu não preciso travar. Tudo bem? Novamente, vamos voltar aqui para um outro conceito. Vamos supor que aqui seja camisa, sei lá, vou botar XX, um modelo qualquer. Aí lembra que nós aprendemos ainda há pouco, ó, igual para que ver, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela, F4 para poder travar aquele intervalo, ponto e vírgula, número 2, porque eu vou andar, ó, uma, duas colunas, ponto e vírgula, zero. Beleza. E aí lembra, dou Enter e arrasto para baixo. E Rodrigo, por que que dá ND aqui? Porque o modelo do produto não está disponível nessa lista. E aí, como é que eu trato isso? Lembra? Aqui, ó, depois do sinal de igual, se erro. E aí, ó, se der erro nessa função que você acabou de fazer, o que ele quer que ele retorne? Quero que retorne vazio, Rodrigo. Não tem, não retorna nada. Vazio. E aí, ó, quando você arrastar, observa. Aqui onde ele não tem, ele retornou vazio. Aqui ele vai ter um outro erro. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas aqui o que ele quer dizer? Como é que eu vou multiplicar isso por uma célula que não tem nenhum valor? E aí ele indica que faltou um argumento ali na tua fórmula. Não está presente ali, né, ocupando aquela célula ali. E por isso dá esse erro de valor. Mas aqui, ó, aqui ele retorna vazio, porque foi exatamente o que se fez. Poderia fazer a mesma coisa aqui, usar o C erro antes dessa fórmula aqui? Poderia também, tá? Mas vamos nos ater aqui à função C erro vinculada ao PROC-V. E aí, nesse caso, faríamos dessa forma. Observe que aqui, ó, sempre que ele encontrar um modelo que não existe, ó, camisa Y, dei Enter, opa, automaticamente ele vai retornar o vazio aqui no PROC-V. Tudo bem, pessoal? Vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, para voltar tudo aqui. Beleza? Então, essa é a função PROC-V. Espero que ela possa ajudar bastante vocês. Nós vamos ver a função PROC-V em alguns exercícios ali mais adiante. Tudo bem? Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.